Bem-vindos ao Jardim da Luz. Mores, só consegui vir à noite hoje, mas eu realmente gosto desse momento, assim, é importante para mim fazer as tiragens, sabe? Num nível pessoal, eu faço para vocês, mas é uma coisa que eu gosto também. Então, assim, se ficar muito ruim, porque tá de noite, vocês me avisam. Se der pro gasto, vocês me avisam também, tá bom? Vou fazer aquela tiragem livre. Eu trouxe três pedrinhas verdes para a gente fazer da cura mesmo. E assim, então, três áreas para a gente. Gente, assim, por que que a cura vem na cor verde? Porque é a cor de crescimento, tá? Então, uma coisa que eu tenho falado muito para vocês. Não há nada de errado com a criança, crescer faz parte. Não há nada de errado com a semente. Ela se abrir para nascerem as raizinhas e os brotinhos, é o processo. Então, quando eu digo para vocês aqui, eu vou fazer uma tiragem de cura, na verdade estou falando de crescimento, de melhora, de soluções, de entender padrões que a gente pode substituir por padrões melhores, tá bom? Aí esse aqui é verdinho também. Hoje estou num dia verde. Rei de paus, número 1 aqui. 3 de paus, número 2. E 3 de espadas, número 3. Então, veremos aqui crescimento profundo para essas três áreas. Aproveite para se inscrever no canal, deixa seu like. Leitura coletiva, gente, sempre. Filtro, bom senso. O que é para você, o que é para o outro. Na sua energia, no seu detalhe, é só a leitura particular, tá, gente? Às vezes a gente se empolga com leitura coletiva, porque realmente eu mesma, eu assisto leitura de outras pessoas também, conheço trabalho de, inclusive em outros idiomas e tudo, lógico. E às vezes, de fato, tem uma leitura ali que você fala, meu, não é possível. Foi para mim. E pode ser que tenha sido mesmo. Agora, às vezes não, às vezes uma parte é para você, outra parte, sabe assim, tá bom? Enfim, eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Vocês falam sempre diretamente comigo, explico como é que funcionam as leituras de tarô e as terapias holísticas. Aí, agora você. É uma leitura canalizada, será? Tô fazendo a abertura antes, diferenciado para mim. Mas, enfim, você pode assistir uma, duas ou três. Siga a sua intuição, siga seu coração, siga a sua curiosidade. E aí eu vejo você lá na leitura. Rei de paus, que nesse deck é a Fênix. Poder pessoal de se reinventar, muito bonito. Gente, esse deck aqui é lindíssimo, né? Aí eu peguei esse aqui, o versão mini do baralho da tempestade, que também é verdinho. Tô animada na cor verde hoje. Nossa, as cartas estão pulando aqui, o que que acontece? Hierofante, as de paus, imperatriz e a torre. Vou querer mais cartas aqui, porque assim, o que que eu diria? Que aqui a gente está falando de relações pessoais, né? Porque a gente tem um rei de paus e uma imperatriz. E o hierofante, gente, é uma carta de relações estabelecidas e tal, né? Então, sabe, uma cara aqui de algo que é um relacionamento que é ou foi muito sério e tem aqui um colapso.
e um relacionamento entre. Aí, será que quem é você aqui, né? Será que isso é diretamente sobre você ou não? Mas enfim, aqui é como se fosse assim, uma união estável entre alguém que vem representado pelo Rei de Paus, que é muito encantador, assim, mas não tem um comportamento de muita solidez, sabe? E aí a gente tem um compromisso sério, né, que tem realmente uma sexualidade envolvida, então não é uma amizade nem relação de trabalho. O As de Paus fala pra gente que aqui a gente tem uma relação de casal. E aí esse Rei de Paus, que e ainda vem com a Fênix aqui, né, quer dizer, uma pessoa que é muito intensa, que bota fogo em si mesma, nas coisas, é uma pessoa incendiária por bem ou por mal, né, se relacionando aqui com essa imperatriz e isso termina muito mal, sabe. Então, por algum motivo, sei lá, de repente você, isso aqui é algo que você já viveu ou pessoas muito próximas a você viveram, estão vivendo, e tem algo que você pode curar, que você pode melhorar com relação a isso? Vamos entender melhor. Assim, cavaleiro de ouros, a estrela, 3 de paus e 7 de ouros. E é como se a leitura dissesse assim, de certa forma, tá? Gente, como eu falei lá na abertura, pega o que é para você, não é para você, deixa para outro, tá tudo bem, mas aqui é assim, este essa união foi pro saco. Agora precisa uma aceitação, precisa de novos sonhos. Ainda está com a pessoa, você vai ter que inventar um novo ciclo, uma nova história para viver com essa pessoa. Se a gente está falando de alguém com quem você teve um encerramento, você tá na hora de apagar a vela, encerrar esse velório, sabe? E o que que acontece aqui? É aquela história de nem toda tragédia tem um vilão, às vezes as coisas não duram para sempre ou dão errado, entre aspas, sei lá, né, gente, tem um fim, tá? Tem um grande colapso aqui. Relacionamentos podem entrar em colapso por tantos motivos. Nem sempre a gente tem um malvado, tá bom? Mas enfim, aqui, assim, é muito importante você voltar a sonhar, tá na hora de você voltar a sonhar, é isso que a leitura está falando. Então, essa seria a leitura para aqueles que viveram um grande amor, que por algum motivo não durou para sempre, entrou em colapso em algum momento, tá? E isso foi traumático. Foi traumático, não foi legal, não foi bonito. Só que chega uma hora que você tem que voltar a sonhar, que você tem que voltar a acreditar em relacionamentos. Não dá pra gente se fechar para sempre, enfim, é o que a leitura tá falando, assim. E que, assim, sim, faz sentido ficar um tempo sozinho depois de um término, sim, faz sentido quando porque às vezes você tá dentro do casamento e ele termina e começa de novo com a mesma pessoa, pode ser.
Mas, assim, não dá pra gente, né, se você escolheu continuar com a pessoa, você não pode ficar de bico, você não pode ficar de mal para sempre. Tem que dar um jeito de recomeçar, que seja com a mesma pessoa. Se você de fato se separou da pessoa, que eu acho que a maioria aqui, a coisa realmente se dissolveu, você também não pode ficar de luto para toda a eternidade, sabe. E é um processo lento recomeçar? Aqui tá falando que para você é, né, ó, devagar, recomeçar, voltar a sonhar, descobrir daqui para frente o que é que você quer, eh, o que que funciona para você agora, né, porque tem um amadurecimento muito grande que, de um jeito ou de outro, vem a partir de um trauma desse. Então você vai querer coisas novas, você vai querer coisas diferentes daqui em diante. E aqui, antes tinha uma relação muito apaixonada, muito incendiária aqui, né, esse rei de paus, essa imperatriz, esse as de paus, assim, que uma paixão meio louca, sabe. E agora você aparece para mim como uma pessoa cautelosa, uma pessoa, resiliente, que faz tudo devagar, mesmo porque deve ter passado o tempo, você amadureceu, né, talvez aqui se fosse uma pessoa mais jovem, agora você está mais amadurecido, amadurecida, tal. Mas no fundo, você ainda tem sim o sonho de viver um novo amor e só que agora de outro jeito, né, agora é com calma, agora é com prudência, agora é um passinho de cada vez e tal, né. De repente mudou aí o tipo de coisa que você está buscando, o tipo de coisa que você gosta e, enfim, a leitura está dizendo para você e talvez, né, durante todo esse tempo nada dava certo, nenhuma pessoa nova dava certo, né, a coisa não ia. Ou você e a pessoa com quem você ainda está, como eu falei, alguns talvez ainda estejam com aquela pessoa, vocês tentavam isso, tentavam aquilo, nada dava certo, né. Mas agora, porque tem umas questões meio cósmicas aí também, né, de eu não sou astróloga, tá, gente, mas eu sei que a Terra não tá paradinha, né, a Terra tá andando dentro do sistema solar, que tá andando dentro da galáxia, então tem toda uma movimentação energética, eu não sei, tá, assim, como é, o alinhamento dos planetas finalmente está acontecendo aqui, tá. Se alguém entender de astrologia até me fala. Gravando, a leitura é atemporal, mas gravando, estou gravando aqui na segunda semana de dezembro, não sei se o portal 1212 tem alguma coisa que ver. Pode ser aqui, tá, porque aqui tem, assim, literalmente, finalmente, alinhamento dos planetas em direção a um novo caminho para a sua vida em termos de relacionamentos românticos aqui. No mínimo, uma cura. Então, você pode até ser alguém que opta por, nesse novo caminho, permanecer só e focar no trabalho, focar em outras coisas, mas essa dor, ela ainda estava, essa ferida ainda estava aberta. E aí a gente teve sim, o portal 1212 foi ontem, tá. Eh, e e eu não sei, gente, aí, quem é da astrologia coloca pra gente, se o número 12 fala das coisas do coração, tá bom? Mas é isso, essa ferida ela tá na hora, sabe, hum, e é um processo natural, assim, não há nada que você precise fazer. Não tem lição de casa, é simplesmente um comunicado da espiritualidade para você, que essa ferida agora ela vai virar uma cicatriz que conta a sua história, claro, essa é a sua história, mas é isso, esse negócio aqui vai ficar em paz agora, entendeu?
cura, por algum motivo aí. Que bonito, né? Fiquei até assim com um coraçãozinho mais leve aqui. Vamos pegar só mais umas cartinhas aqui pra gente ver o que vem depois, né? Porque ali mostrou aquele 3 de paus, um novo caminho se abrindo, um caminho leve. 4 de paus, gente, ou é um novo relacionamento mesmo, que você não esteja esperando, ou uma renovação completa do seu relacionamento atual, tá? Porque às vezes a gente não tá procurando, aliás, né, não é assim que funciona. Não é exatamente assim, ai, quando a gente quer, não é, tá? Tem um relacionamento estável, um relacionamento, tá? Aquele primeiro, aquele que não deu certo, me parecia muito aquela coisa mesmo assim, de casar no papel, não sei o quê, tarará, morar junto, né? Adquirir bens juntos ou dívidas, né? Para alguns, porque tivemos um colapso ali, enfim, tinha uma cara mais assim. Aqui não, aqui a gente tem sim um relacionamento profundo, sério, mas ele tem um aspecto de leveza muito grande, tá? Assim, sem necessidade daquela de burocracia, de nada, assim, é uma coisa mais de coração, de alma. E, e assim, a sua vida financeira melhora a partir disso, engraçado, né? Mas isso aí é um fato, né, gente? Se olhar a estatística, tá? As pessoas que estão em relacionamentos que não são abusivos, óbvio, né? Sem relacionamentos abusivos não entram aqui, tá? Mas as pessoas que estão em relacionamentos estáveis, elas têm mais qualidade de vida, tá? É estatística isso daí. Porque, sei lá por quê, gente, porque o mundo funciona assim, a vida financeira é melhor, a saúde é melhor. Claro que se a gente for ver a estatística dos relacionamentos abusivos, daí é um desastre, né? Mas dos relacionamentos normais, que para mim o normal é ser saudável, aumenta muito a qualidade de vida no geral das pessoas, tá? Porque a gente tem muitas cartas aqui de abundância e de você conseguindo equilibrar melhor as coisas. Então, de repente, você está sobrecarregada, essa pessoa vai te ajudar, vai compartilhar, sei lá, problemas que você possa ter aí na sua vida, né? Essa pessoa vai vir para contribuir, vai vir para fazer da sua vida mais leve, tá? Se você até aqui se relacionou com pessoas que só traziam drama, só traziam problema, agora vem uma fase de muita maturidade. Agora é colaboração, é contribuir, é dar um up. Por isso, talvez até, né? De repente você nem está aberta para ter um relacionamento, mas é que aqui vai começar uma nova fase junto com a pessoa que você está ou com uma nova pessoa, em que é uma fase de colaboração, de crescimento, de ajuda mútua, tá? Então, esse relacionamento novo, essa nova fase do relacionamento faz muito sentido. Começou a tocar um alarme muito chato na rua, me deu uma dor de cabeça. E junto veio essa carta aqui do 9 de espadas, que é da perturbação mental, sabe? E assim, é engraçado que
E aí ela vem depois com o 2 de espadas, que é quando a gente precisa ver alguma coisa que no fundo a gente já sabe, né, tirar uma venda dos olhos de algum tipo. E então eu fico com essa impressão, assim, né, de que esse trauma, talvez você tenha enfiado isso embaixo do tapete, né, "Ah, mas faz tempo. Ah, já superei". Só que isso tem te levado a um isolamento muito grande, tá. Você não percebe que esse trauma ainda te afeta, né, com o seu relacionamento. Aí não sei se você era o rei de paus ou a imperatriz, mas enfim, você enfiando embaixo do tapete o quanto isso te traumatizou, o quanto isso ainda te afeta, e se recusando a ver que isso faz você se isolar, e viver assim, você afasta as pessoas sem perceber. Mas como eu falei, né, tem toda essa movimentação acontecendo, chegou a hora, você não está nessa leitura à toa, tem um motivo para você ter chegado aqui. Gente, são milhares de canais no YouTube, são centenas de leituras no meu canal, cada leitura tem 3 opções, você vê, para bem aqui, tá. Então, tem uma feridinha aberta aí do seu passado, mesmo que faça muito tempo, que agora tá na hora de, sabe? E às vezes é uma coisa lá de trás, tá afetando seu relacionamento hoje, você não deixa a pessoa que tá aí do seu lado, você fica um pouco na defensiva com ela, e às vezes não tem nada a ver com ela, tem a ver com outras coisas, né? Pode ser tudo isso, assim. Enfim, em qualquer contexto, mostra aqui para mim isso fazendo com que você, sem perceber ou percebendo, se isole. E assim, tem gente querendo te abordar, tem gente querendo conversar com você, tem gente querendo entrar, sabe? Deixa as pessoas entrarem. E você vai conseguir deixar as pessoas entrarem, porque agora essa coisa vai se curar, vai se acalmar, essa coisa finalmente vai ficar pacificada dentro do seu coração, tá bom? É isso, gente. Essa foi a leitura número 1. Nossa, até. Ai, vamos lá, respira, gente, respira. Profundo esse tema, né? Na sua energia, no seu detalhe, é a leitura particular, outro nível de complexidade. Meu celular está lá embaixo, vocês tiram suas dúvidas diretamente comigo. Aí eu explico como funcionam as leituras de tarô, as terapias holísticas. Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, deixa um hype se você se identifica com a minha energia. Um beijo no seu coração. 3 de paus é uma carta de quando você finalmente descobre para onde ir, finalmente você decide, finalmente você vê o caminho. É o movimento após a estagnação, é o movimento após a dúvida. 7 de ouros, um movimento com cautela, um movimento sem pressa, fazendo as coisas bonitinho do jeito que tem que ser. 9 de paus, fala de luta, a lua e o 4 de espadas. Que coisa, né? Parece assim uma luta por saúde mental. É isso, assim, finalmente você encontrando por onde você vai ter paz. Paz na mente, paz nas emoções, sabe, sair da confusão, da agitação mental, você descobrindo ali qual que é o seu jeitinho, porque gente, não tem uma fórmula, né. Mesmo que as pessoas falem:
Ah, todo mundo tem que fazer terapia, lógico que eu também falo isso, mas assim, tem tantos tipos de terapia, tem as terapias holísticas, na psicologia tem 200 tipos de modalidade, então não é tão simples assim, não tem uma receita de bolo. E aqui você me aparece como uma pessoa que está lutando há muito tempo para ter paz dentro da sua cabecinha. Talvez aqui, inclusive, você já tenha tentado, né, esse tipo de terapia, tentou uma medicação, teve efeito colateral, precisou trocar, tentou outra, sabe? Parece um processo assim, né? E, bom, mas vamos ver aqui. 5 de paus, hierofante, 8 de ouros e a estrela. Nossa, vem uma cura mesmo, tá? Para essa agitação mental. Então, assim, é uma agitação mental muito grande, né? A sua cabeça está muito barulhenta, né? Tá o diálogo interno aí, tá uma loucura, sabe? O 5 de paus é uma carta assim de fofoca, de um monte de gente conversando. Só que eu tô sentindo aqui que isso é o seu barulho interno mesmo, né? Porque a gente tem, tá? Gente, quem não sabe o que é diálogo interno? Diálogo interno é assim: todos nós, nosso funcionamento padrão você tem uma criança dentro de você, você tem o seu próprio pai, a sua própria mãe internalizado dentro de você. Então, a própria pessoa que quer comer o bolo de chocolate é a mesma pessoa que quer ir para academia. E aí, a versão sua que quer o bolo e a versão sua que quer ir para academia, às vezes elas vão ficar discutindo dentro da sua cabeça. Isso chama diálogo interno, né? Vou, não vou, o que que é melhor para mim? É, faço isso primeiro ou aquilo primeiro? É uma carta muito, esse debate interno, ele é totalmente normal. Mas aqui, olha, o que que acontece? Finalmente você encontra o seu jeitinho, o seu caminho. Existe aqui, com o hierofante e o 8 de ouros, eu vou falar que tem a necessidade aqui realmente de processos mais tradicionais, tá? Então, assim, eu mesma sou terapeuta holística, faço um monte de coisas holísticas, eu tô aqui lendo tarô para vocês, né? Só que eu firmemente acredito na psiquiatria, eu firmemente acredito que, com um bom médico, se ele disser que você precisa de medicação, sabe, não é uma sentença de vida, é uma experiência. E aqui eu vejo realmente, assim, cuidados tradicionais, tá? Não exclui nada. Gente, eu sou a favor de tudo, tenta tudo. Vai tomar passe, vai tomar banhos de ervas, faça tudo, tá? O que você gosta, o que você acha que funciona para você, tá ok. Só que aqui tá realmente a medicina tradicional, a psicologia tradicional, entendeu? Psicólogo, fez 5 anos de faculdade, ele tem esse CRP, o psiquiatra estudou medicina, tá certo? É uma coisa assim bastante tradicional, né? Você complementa com o que você quiser, mas eu tô vendo aqui realmente essa necessidade, tá? Hoje em dia, gente, nós estamos, não sei quando você vai pegar a leitura lá temporal, tô gravando em 2025. Eu trabalho com saúde, tá? Aqui o tarô Alegria da Minha Alma, mas o meu ofício é dentro da área da saúde, gente. Psiquiatria e psicologia hoje são coisas muito legais, não tem nada a ver com o que era há décadas atrás, tá bom? Vamos quebrar esse tabu e vamos se cuidar aqui, porque essas cartas aqui, o que que elas estão me falando? De pessoas que têm o sono muito agitado,
pessoas que a cabeça não para, aqui é isso, né, a cabeça não para, nem quando a pessoa dorme, não para, não para, não para, não para, sabe, a gente não pode ficar descarrilhado assim, tá? Então, através de um protocolo tradicional, ok? Você vai encontrar uma cura muito bonita aqui, gente. Estrela, estrela é cura, realização de desejo, tá bom? Então, é simples assim. Você, de repente, tem aí uma resistência, né? Acha que coisas espirituais e medicina tradicional, psicologia tradicional não combinam. Eu tô aqui para desconstruir essa ideia para você, porque eu sou taróloga e profissional da saúde. Eu separo as duas coisas como atividades, mas eu sou uma só. E eu acredito nas duas. E eu tô aqui, tá bom? Então esse recado está vindo na casa do ferreiro, não é de pau, tá, gente? A casa desse ferreiro aqui não é de pau, tá, gente? Eu realmente tenho uma combinação muito harmônica na minha vida. Não vejo conflito nenhum, não entendo quem vê conflito. São coisas que se complementam, a gente tem que se modernizar, tá? Ó, 7 de ouros no mesmo lugar. Interessante, aqui, ó, aqui é como se fosse assim, ó. Devagar e sempre. Aí, eu não sei porque para mim saiu, gente, me veio na cabeça assim, a rainha de ouros como uma psicóloga, o rei de espadas como um psiquiatra e a sacerdotisa como a ajuda espiritual que você vai buscar lá onde você frequenta, que seja que faz sentido para você. Como se fosse assim, 3 figurinhas aí, uma tríadezinha, cuidando de você para tirar você dessa agitação mental que a gente até normaliza, a gente aprende a tolerar viver desse jeito, mas não é o caso, não precisa, tá? Então aqui adapte para a sua situação. De repente eu estou falando por uma questão que é mais física, como que a gente traduz isso aqui? A gente colocaria então o fisioterapeuta, o ortopedista e aqui a espiritualidade mesmo, né? Então assim, terapias holísticas, tomar passe, não sei o que, tá incluído aqui também, tá? Tá tudo bem. Só que aqui a gente tem uma figura feminina e uma figura masculina que o universo está colocando aí para cuidar de você de alguma maneira, né? De repente, o, o seu problema é mais da ordem de organizar a sua vida, você está meio atormentado, porque você está desempregado, não sabe para onde ir. Existem pessoas que trabalham com recolocação profissional, que ensinam a fazer currículo, isso, aquilo. Então, assim, não sei. Você vai ter que adaptar para a sua circunstância, para a sua situação, mas aqui aparece você um dia de cada vez, com muita calma, encontrando um novo caminho com essas figuras de suporte, tá? Uma rainha de ouros, um rei de espadas. Gente, rei de espadas, assim, ou é médico ou é advogado. Aqui a gente tá falando de saúde mental, então é difícil ser advogado, né? E a alta sacerdotisa simbolizando o seu caminho espiritual da sua escolha, tá? Roda da fortuna, 3 de copas, 8 de ouros, de novo no mesmo lugar, eita, 2 de paus. Aí assim, dá uma boa virada nas coisas agora, tá? Vai dar uma desafogada bem boa. Você vai ter muita coisa para comemorar. Também, de repente, é muito problema, né, gente? Às vezes fala assim, você tem depressão? Não, querido, eu tenho problemas, sabe? Mas tudo bem, a gente pede ajuda quando é assim também, tá? Então, assim,
né, vai dar uma boa guinada, tá, tem um novo caminho aí, vai dar um 360 legal para você. E aí essa figura feminina é uma convivência, assim, mais gostosa, mais leve, então me faz realmente pensar em pode até ser terapia holística, né, porque o 3 de copas é uma carta tão leve e tal, mas é, assim, alguém do mundo, alguém que, sabe, vai te ajudar a enxergar o lado bom das coisas, a também porque terapia não é só para a gente falar dos traumas, tá, terapia também é para a gente construir sonhos, projetos de futuro, para a gente, né, limpar as feridas, para quê? Para curar, para entendeu? Para ter alívio, certo? Então, assim, essa figura feminina ela entra nesse sentido, tá? Agora, essa figura masculina que eu falei, do rei de espadas, que me veio muito na mente a questão do médico, realmente vem com o 8 de ouros, que é protocolo, rotina, todo dia a mesma coisa. Me vem muita coisa de tomar uma medicação, uma suplementação alimentar, sei lá, ou o que o médico falar, né? O médico que sabe, tá? Para alguns, né, não está dormindo direito, gente, precisa dormir, quem não dorme não funciona, tem problema de memória, irritabilidade, tá bom? Eu tô que parece para mim assim, olha, os comprimidinhos caindo aqui, é o que eu tô vendo, porque a intuição vem muito assim, às vezes na leitura de tarô, a gente olha para a carta e naquele dia, naquela leitura, vê de um jeito diferente. E na primeira vez eu pus exatamente nesse lugar, e eu vi como se fosse comprimidinhos caindo, e agora ela voltou no mesmo lugar e eu tô vendo a mesma coisa. E aí, a partir desse combo de tudo isso aqui, mostra assim que aí você vai, sabe, vai clarear, você vai conseguir fazer as suas escolhas com mais clareza, tá? Então, o que que seria aqui? Que você não vai precisar, a maior parte de vocês, pelo menos, não irá precisar de tudo isso aqui para todo sempre, tá? Para muitos de vocês vai ser só um tratamento passageiro e aí depois você vai escolher se você segue somente com a espiritualidade, somente com o alternativo, o holístico, ou se você mantém, né, o tradicional junto. Alguns vão querer seguir com o tradicional junto, alguns vão fazer o tradicional somente por 6 meses, um ano, e depois vão seguir só com o espiritual, tá? Isso é uma coisa que você vai decidir lá na frente, quando você estiver melhor, tá bom? Mas o espiritual você vai manter, porque isso realmente vai fazer sentido para você, tá? E se você está em dúvida sobre qual é a sua vibe na espiritualidade, você vai encontrar, você vai descobrir, você vai começar a conhecer lugares, visitar e tal, e vai ter aquele que seu coraçãozinho vai ficar confortável, vai relaxar lá dentro, você vai achar qual que é a sua vibe espiritual também, tá falando aqui, tá bom? Então é isso, meus amores, que leitura bonita, né? E assim, a leitura é atemporal, quando você encontrar, você encontrou, mas eu estou fazendo em dezembro. Dezembro é o mês do burnout, né, galera? Então, assim, tá on, né? Mas vamos lá dar um up nisso daí, que a medicina e a psicologia estão extremamente evoluídas, totalmente humanizadas, pode confiar. E aí, assim, ó, gente, aqui fica a dica. Psiquiatra tem no SUS. Terapia, toda faculdade de psicologia é obrigado ter uma clínica escola que atende as pessoas gratuitamente, tá bom? Então fica aí para vocês. Um beijo nos seus corações. Ah, sim, gente. Quem tiver interessado na leitura particular ou nas terapias holísticas, meu WhatsApp está lá embaixo, tá? É só escrever para mim que eu explico como é que funciona. Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, deixa um hype se você se identifica com a minha energia.
Número 3, 3 de espadas. Ai, essa carta. E aqui é uma lenda, ai, eu não vou lembrar, que faz tempo que eu li o livrinho do deck, em que ela é totalmente traída e abandonada pelo grande amor. Nossa, meu Deus. Gente, 3 de espadas, assim, é o coração partido, mas não é somente uma carta de solidão, de falta, de, sabe, de alguém foi embora, não, aqui é realmente enfiar a faca nas costas da criatura, assim, vocês entenderam? Essa é a carta do coração partido, tá? Ai, então, mas a gente tá falando de cura, de crescimento, de soluções, vamos lá. Ok. Alguém tá com o coração partido, não sei. E aí, não necessariamente é você, né? Vamos abrir aqui. Sacerdotisa, eremita, 8 de copas, 2 de copas. Bom, a história aqui é a seguinte. Aí você vai ver quem que você é no rolê, tá? Mas alguém que tem o perfil da sacerdotisa, ou seja, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa de difícil acesso. Pessoas representadas no arquétipo da sacerdotisa são pessoas que vivem muito na própria mente, são pessoas meio inacessíveis, assim, gente muito filosófica, muito espiritualizada e meio que a pessoa se basta. Ainda mais com esse eremita, sabe. Então, cara, tem uma pessoa aqui que ela tem meio que uma alma de monge budista aqui, você entendeu? Aí não sei se é você ou se é uma outra, tá certo? E assim, essa pessoa, ela, vai ficar sozinha. Ela vai pensar na vida, pensar no sentido da vida, do universo, das leis cósmicas, sabe assim? É alguém que a cabeça dessa pessoa tá lá no espaço sideral, tá certo? E essa pessoa, ela vai embora. Então, a gente tem alguém com o coração partido, mas que ainda tô. 2 de copas é uma carta de amor de alma, de muita doçura e tal. O que tá acontecendo aqui? 3 de espadas de novo. 8. 4 de ouros, 2 de ouros e pajem de paus. Ah, espera. Então, olha só, esse 3 de espadas está falando para mim o quê? Que a pessoa que está de coração partido é exatamente, então não são 2 pessoas que a gente está falando aqui, tá. Gente, não é lindo? Olha que coisa linda, são 78 cartas, e elas vão se repetindo para mostrar pra gente ter certeza do que elas querem dizer, sabe. É mágico, né. Tá? 3 de espadas aqui explicando para mim, resolvendo a minha dúvida. Não, quem tá com esse coração terrivelmente partido é essa pessoa que tem essa vibe, essa alma meio monge budista aqui, tá? E aí, por estar com o coração dilacerado, essa pessoa fala: "Bom, eu vou cuidar do que eu tenho de mais precioso, assim, né, eu vou cuidar do meu espiritual, da minha sabedoria", sabe. Essa pessoa se volta para esse modo monge, monja, como uma estratégia de sobrevivência, né. Tá doendo demais lidar com certas coisas, então eu vou, e tem gente que é assim mesmo, tá. A pessoa, ao invés de ficar se descabelando, ela vai meditar. A pessoa, ao invés de ficar se descabelando,
ela vai fazer um curso de filosofia, um desenvolvimento de médiums, ela vai aprender, sabe assim, o que você fez com seu coração partido? Virei astróloga. Entendeu? Seria tipo isso, tá, gente? A pessoa canalizou, ao invés de ficar arrancando os cabelos, né, ficar se humilhando, sei lá. E isso aqui pode ser tanta coisa, né? Pode ser um luto, pode ser relacionado à família, não necessariamente isso aqui é romântico, mas enfim, tem uma dor assim insuportável, gente. 3 de espadas repetido. É uma dor que é emocional, mas ela chega a doer no corpo, né? Por causa de um pai, um filho, um ex, né? Não sei. Quem que enfiou essa espada no seu coração. Eu tô presumindo que você é essa pessoa aqui, tá? De repente você é só alguém que é essa pessoa importante na sua vida, veja aí. Mas enfim, tá explicando o comportamento, né? Então, assim, essa dor, não tem o que fazer, né? A espada já entrou no coração, já tá furado ali, tá sangrando. Então, essa pessoa pega e se volta totalmente para o mental, o espiritual, o crescimento, tá? Um processo muito bonito. Mas a pessoa se isola, né? São 3 cartas de se isolar aqui, tá? Só que o 2 de copas fala pra gente que essa pessoa ainda tem muito amor para dar. Essa pessoa ainda tem muita coisa para viver, tá bom? 2 de copas, de novo, o que eu falei aqui não necessariamente a gente está falando de uma coisa romântica, pode ser, mas 2 de copas não quer dizer só Romeu e Julieta, 2 de copas também tô sem falar com a minha mãe, meu filho, sei lá o quê, 2 de copas pode ser qualquer tipo de amor muito profundo, tá? Mas assim, para conseguir equilibrar as coisas, essa pessoa precisa de um distanciamento mental aqui, de um distanciamento físico, em alguns casos, inclusive tem um afastamento físico, mas a capacidade de amar permanece, tá? Então, talvez eu esteja falando de alguém que se afastou de você e você foi a pessoa que causou essa dor. E aí a leitura está falando, essa pessoa ainda te ama. Ela se afastou porque a dor que você causou, ou as circunstâncias, né? Às vezes não é culpa de ninguém, às vezes são as circunstâncias, mas enfim, algo doía tanto que essa pessoa precisou se afastar, priorizar autoconhecimento, espiritualidade para não enlouquecer, né? Basicamente isso, tá? Então, agora a gente tem aqui uma retomada, porque a gente tem o pajem de paus. O pajem de paus é movimento, coisas acontecendo, coisas novas, renovações, energia colocando no negócio, criatividade. Porque aqui, o que quer que seja que aconteceu, nunca foi falta de amor. Foi porque a situação era insuportável para essa pessoa, tá? Quem é você neste rolê, né? Você tá do lado de cá, do lado de lá. Você que sabe aí, tá? Adapte para a sua situação. Pega o que é para você, deixa para o coleguinha que é para o outro. Leitura coletiva, gente. Respira e bom senso. Segue. Morte. 7 de espadas. 8 de espadas. E as de copas. Então, a gente volta, né? Um monte de dificuldades, desafios e terminamos com uma carta de profundo afeto, tá? Então, aqui a gente tem, terrível, gente, morte, dispensa explicações, né? Morte com 3 de espada, misericórdia, o que foi que aconteceu aqui, hein, gente?
Você tá de brincadeira comigo, morte com 3 de espadas. E depois fica pior, porque veio o 7 de espadas, que é uma carta de deslealdade, omitir, mentir, trair, né. Então aqui teve realmente foi muito sério o que aconteceu, tá. Foi muito pesado isso aqui. Aí o 8 de espadas fala de uma impotência que não é completa, tá. Então, assim, tem coisa para fazer aqui, sim, tem, tá. Então, assim, foi muito grave. Misericórdia, essas 3 cartas juntas, eu não sei se que quem gosta, né, quem entende o significado das cartas, tá. Mas quando a gente vem numa leva, assim, de cartas ECA, fica custoso, né, o negócio, tá. Agora termina com as de copas, gente, então, assim, o amor tá em pé, a afetividade tá em pé, apesar de tudo. Aí, né, você tá do lado de cá ou do lado de lá dessa história? Não sei, porque é importante você compreender que nada disso foi por falta de amor. Também não sei, você tem que encaixar na sua situação. Quem mentiu? Mentiu por vergonha? Mentiu porque as circunstâncias eram muito loucas, muito absurdas e sabe assim? Mas o que eu posso dizer para vocês aqui? Sim, teve trauma, dores profundas e teve algo escondido, né. 7 de espadas nunca é uma carta boa, carta de coisa escondida. Mas aqui, não tem uma carta, nada indica que sabe, porque assim, ó, gente, eu não sei se vocês já conheceram uma pessoa má de verdade, alguém que tem prazer de ver o outro chorar, prazer de ver o outro sofrer, tá. Não tô vendo nada disso aqui, entendeu. Aqui, assim, tragédia tá on aqui, né, tá legal o nível de tragédia, ok. Porém, eu não vejo aqui maldade. Só que é você que viveu isso aqui, você que sabe o que te aconteceu, tá. E, enfim, difícil, né. Vamos pegar 4 últimas cartas aqui, o recado final, tá. E aí, assim, o que que essa situação diz para nós aqui, gente? Que essa novela é mexicana e ainda tem potencial de ter mais problema aqui, tá bom? Infelizmente é isso que eu tenho para dizer para vocês. Mas por algum motivo a leitura está reforçando aqui o tempo todo, não é falta de amor, não é falta de amor. Sabe que isso aqui tem uma carinha de pessoas descontroladas, gente que faz besteira por descontrole, tá? Mas não é por maldade. Então, tem alguém aqui errando muito, tem alguém aqui fazendo muita besteira por descontrole. É isso que a leitura quer deixar claro. Não é por falta de amor, não é por maldade. Tem alguém nessa história aqui, é uma pessoa desgovernada. E tem uma outra pessoa que vem nessa figura, né, mais pé no chão, espiritualizada, uma pessoa calma, tá. E aí parece assim, né, que, essa pessoa que é a mais amadurecida aqui nessa situação, faz tudo direitinho, vai tudo na rotina, tudo aqui, passo um, passo 2. O médico falou para fazer assim, o terapeuta de casal, por exemplo, pode ser um casal aqui também, falou para fazer assim. O psicólogo do meu filho deu essa, aquela orientação e mesmo assim, tá. Então aqui tem um novo caminho,
Só que, assim, é preciso muito, muito, muito cuidado, tá? Então é uma leitura, infelizmente, de alerta, assim. A leitura diz o seguinte: esse negócio aqui, que, né, você sabe o que que é, vai melhorar muito. Mas assim, melhorou, não pode deixar a peteca cair, tá? Então, se aqui eu estiver falando de problemas de saúde física, problemas de saúde mental, problemas de dependência química, a leitura vem dizer para você que essa pessoa que está machucando, que está causando todo estrago, é uma pessoa amorosa, porém desgovernada com relação aos seus problemas. Daqui para frente, as coisas vão melhorar muito, muito mesmo. Suficiente para a tentação de baixar a guarda. Entenderam? Então, assim, ai, nossa, agora que eu melhorei, eu não preciso mais tomar remédio. Ai, nossa, agora que eu melhorei, eu não preciso mais frequentar as reuniões do Narcóticos Anônimos. Ai, nossa, agora que eu melhorei, eu não preciso mais fazer fisioterapia. Entenderam? Ai, nossa, agora que eu melhorei, eu não preciso mais fazer musculação, fortalecer, eu posso ficar no sofá tomando Coca-Cola. A tendência é muito grande disso acontecer. Não pode, tá? De jeito nenhum. Entenderam? Infelizmente é isso, é uma leitura de notícia muito boa que vem junto com um alerta, tá? Aí eu perguntei: se a gente segurar essa onda com todas as nossas forças, aí vem a estrela, olha que linda, tá batendo a luz, né? Tá? Estrela cura, realização de desejos. Estrela é uma carta maravilhosa, tá bom? Então, se a gente segurar essa onda, não deixar a peteca cair, não parar de tomar as providências que levaram para essa incrível melhora, gente, a melhora aqui é muito bonita, tá? É uma melhora surpreendente, sensacional aqui, vocês entenderam? É aquela pessoa vindo para o arquétipo da rainha de ouros. É assim, é uma transformação, é aquela pessoa ressurgindo das cinzas aqui. Só que, se deixar a peteca cair, é torre. E ninguém quer torre na vida não, gente. A última vez que eu tirei a torre, pelo, nossa, gente, eu fui num evento, cada um tirava uma carta, eu tirei a torre. Se eu contar para vocês o que foi aquele ano, mas no fundo meu coraçãozinho já sabia, tá? A torre só confirmou. Enfim, então, se a gente mantiver os cuidados, aí a gente tem a cura, tá? Só que a cura aqui é a manutenção de protocolo, entendeu? Tá, tá muito parecendo aqui uma continuação da pilha 2, tá? Se você é a pessoa que tem o problema de saúde ou psicológico, sei lá o que, assista a pilha 2, que é para você. Se você é a pessoa, a outra, né? A gente tem duas pessoas aqui, a que tem o problema e a que tá tentando cuidar, né? Se você é a pessoa que tem o problema, a pilha 2 é para você. Então, aqui, gente, essa carta ela fala que protocolo tem que manter, tá? Se é medicação, tem que continuar tomando. Se é fisioterapia, se é musculação, se é narcóticos anônimos, não pode parar. Ai, melhorei, não preciso mais tomar insulina. Véi. Ai, nossa, nossa, minha glicemia tá tão ótima. Vou comer esse pacote suspiro. Vou falar para vocês, tá? Aí a gente vem para cá, ok?
Não, né? Se a sua glicemia tá ótima, é porque a dieta e a atividade física e a insulina estão funcionando, né, coração? Segue, tá bom? E a torre não é brincadeira não, tá? Se a gente tá falando de alguém que tem diabetes tipo 1, a gente sabe pra onde pode levar, então a gente tá falando de coisas muito sérias aqui, tá? Só que, gente, ó, tá assim, maravilhoso para quem fizer tudo direitinho. Aqui é só alegria, só notícia boa, tá bom? É isso. E volto a falar, nada que indica falta de amor. Aqui o amor sempre está presente, sempre esteve presente. O amor não é problema aqui nessa situação, tá? Aqui o problema é outro. E é para isso que existem os protocolos, né, gente? Cada problema aí tem a sua devida manejo, né? Nem tudo tem solução. Tem coisas que a gente aprende a controlar, a gente aprende o protocolo para cuidar, né? Então, talvez seja o caso aqui, tá bom? Aí na sua energia, no seu detalhe, é a leitura particular, seu terapeuta também. Meu WhatsApp tá lá embaixo. Escreve para mim que eu te explico sobre as leituras de tarô e as terapias holísticas. Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, deixa um hype se você se identifica com a minha energia. Um beijo no seu coração.